Olá pessoal, chega de acidente? Este é o canal ASUS Segurança do Trabalho com mais um vídeo da série Nova NR18. Ainda dando continuação ao assunto sobre máquinas e equipamentos, vamos falar sobre a NR 18.10.1.5, que fala sobre a serra circular. Então, a serra circular deve ser projetada por profissional legalmente habilitado, né? Infelizmente a gente vê nos canteiros de obras, o cara chega um, traz o motor, chega outro, traz outra peça e vai juntando, né? Como se fosse um verdadeiro Frankenstein da construção civil, né? E isso não é bom. Então, as serras circulares devem ser projetadas por profissional legalmente habilitado, ser dotada de estrutura metálica estável, tem que ter uma base sólida, segura, né? Não pode ser, infelizmente a gente chega para fazer auditoria em alguns canteiros de obra e encontra umas carcaças ainda em funcionamento. Só lembrar, pessoal, que serra de bancada, serra circular, é um dos equipamentos que mais causa acidentes com incapacidade laborativa dos colaboradores. Entendeu? Depois, quando acontece um acidente com o uso de serra de bancada, geralmente as consequências são muito graves. Então, deve ter responsabilidade com o uso desse tipo de equipamento. Ter o disco afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar defeitos, né? Observou como é que está o disco? Ele começa a dar sinais de desgastes, né? As vidas, quando elas estão muito gastas, ela começa a travar a madeira. Aquelas vidas, quando elas quebram, o intervalo entre um dente da serra e outra, né, do disco, pode causar uma ruptura daquela peça e atingir o trabalhador. E aquilo ali, com uma rotação de mais de 3.000 RPMs por minuto, né, RPMs no caso, um acidente é quase que fatal. Então, há uma necessidade de ter. É por isso que nas empresas nós orientamos os trabalhadores com essa questão do uso das serras circulares, sempre deixar alguém responsável pelo equipamento. Porque se você deixa 3, 4 pessoas com essa mesma responsabilidade, na hora que o disco já está a ponto de trocar, aí acontece alguma coisa e diz assim, mas não fui eu que trabalhei com ela. O outro vai dizer, não, mas eu vi, mas eu achei que você ia trocar. Então o certo é deixar uma pessoa ou duas no máximo responsável pela manutenção desse equipamento. E outra coisa, pessoal, checklist diário. O checklist é importante. Antes do início das atividades, observar o disco, observar a parte elétrica do equipamento, a limpeza e manutenção do ambiente de trabalho, tudo isso é muito importante. Possuir dispositivo que impeça o aprisionamento do disco e o retrocesso da madeira, né? Então, é muito importante ter os dispositivos corretos, né? O disco tem que estar livre. A gente vê muitas vezes o uso da coifa de forma errada, né? De forma errada, na maioria dos ambientes de trabalho que você chega, a coifa está travada, levantada. Não pode. A coifa é para acompanhar o corte da madeira. A coifa é para acompanhar o corte da madeira, para evitar de que o trabalhador chegue tão próximo a ponto de colocar em risco sua integridade física. Então, dispor de dispositivo que possibilite a regulagem da altura do disco, né? Então, quem é do setor sabe do que a gente está falando. Então, ter o dispositivo que possa fazer
a regulagem da altura do disco, porque cada peça, cada tipo de madeira demanda um tipo de corte. Então é necessário que o carpinteiro ele tenha à sua disposição o equipamento ideal, correto para fazer a regulagem no momento certo. Ter coletor de serragem, né? Ter coletor de serragem, ser dotado de dispositivo empurrador. Pessoal, isso aqui é muito importante. Ser dotada de dispositivo empurrador. Dispositivo empurrador não é o cabo do martelo, hein, pessoal? Não é o cabo do martelo. A gente vê muitos trabalhadores, muitos carpinteiros usando o cabo de martelo e o cabo de martelo não foi projetado para isso aí. O dispositivo empurrador, geralmente, ele já vem no ato da compra do equipamento. Mas acontece também, como o setor de carpintaria, você tem profissionais muito inteligentes, né? Isso aí a gente tem que ter a consciência. Se você disser para ele, ó, faz nesse modelo aqui, o cara vai fazer. Mas tem que ter no ambiente de trabalho dispositivo empurrador para que o trabalhador não ponha em risco sua integridade física na hora que a madeira chegar no final do corte, ele ter que ir empurrando ali, fazendo malabarismo. Não pode, pessoal, de jeito nenhum, tá bom? Ser dotado de dispositivo empurrador e guia de alinhamento quando necessário. Olha, aqui já deixo até vou deixar aqui até um conselho para quem é empresário aí do setor da indústria da construção civil, né? E gestores de obras, engenheiros e tudo mais. A melhor serra que você tem hoje é a serra esquadrejadeira, né? Uma serra completa, né? Hoje uma serra dessa deve estar custando uns 4, 5 mil reais. Mas é o custo-benefício. Você vai comprar e vai esquecer, pessoal, porque é uma máquina extraordinária, entendeu? Além da capacidade de produção, você tem a segurança, né, do trabalhador. Então isso é muito importante. Ser dotado de dispositivo empurrador e guia de alinhamento quando necessário. Ter coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de corte. Então, atenção para isso aqui, pessoal. Eu falei, acabei antecipando, mas o uso da coifa é indispensável, é obrigatório. Não pode a coifa, a serra funcionar sem a sua coifa. Beleza, pessoal? Então, toda a atenção com o uso da serra circular, tá certo? Porque eu não presenciei, graças a Deus não presenciei, mas já tivemos situações em empresas onde trabalhadores sofreram acidente e tiveram parte da mão, dos dedos comprometidos, e é um transtorno muito grande porque às vezes o trabalhador perde a sua capacidade de produzir e isso psicologicamente mexe com a pessoa. Tem pessoas que nunca mais será o mesmo depois de um acidente com o uso de serra circular. Tranquilo? Então fica aí nosso recado para quem é do setor, né? Espero que você tenha compreendido. Então, quem trabalha com serra de bancada, carpinteiro, meio oficial de carpintaria, porque tem uns caras que são muito bons aí no setor, né? Então é muito importante, pessoal, produzir é excelente, é necessário, mas a sua vida, a sua integridade física está acima de qualquer coisa, tá bom? Então usa o equipamento, produz, mas faz isso com segurança e com a inteligência que você tem dentro do seu setor. Tranquilo? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.